Oi galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui pra gente atualizar aí tudo que aconteceu nessas últimas horas de Big Brother Brasil. Ontem, terça-feira, a gente teve aí a formação do paredão, meio inusitada, né, pela situação ali do Tadeu, levando informação pro Gabriel, né, e pra Bruna. Então, depois do que aconteceu ontem, tiveram muitos acontecimentos aí na casa, mudança total de rota no jogo, como já era esperado, né? Esse aviso veio por uma causa maior, mas era óbvio que isso iria acontecer no jogo, que todo mundo ia mudar. Então agora vamos resumir os últimos acontecimentos aí da madrugada até esse momento, tá bom? Não esqueçam aí de deixar o like, você que tá chegando aqui pela primeira vez, que encontrou esse vídeo aí no YouTube, tá gostando, gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal para nos ajudar. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante pra gente, e deixa seu comentário aí embaixo se você curtiu, se não curtiu, o que tá achando de tudo isso, tá bom? Bom, gente, a primeira parte ali que eu separei, né, do que aconteceu, foi um momento ali, eu não sei se vocês perceberam, se gostaram desse momento, em que o Fred Nicásio, né, ele tá ali dentro do quarto e ele tá comentando com as pessoas ali, e ele diz dentro do quarto, ele e a Marília estão comentando com o pessoal, e a Marília diz assim, ó, eles não ganharam a prova, não era para eles estarem felizes? A Marília diz. E o Fred diz assim, não era? Tá vendo como as coisas se invertem? Quem ganha nem sempre vence. Isso não é deboche e nem escárnio. Estou colhendo o que eu plantei e eles também, e isso é justo. Essa fala do Fred, ela causou muita polêmica, tá, gente? O pessoal realmente não gostou nem um pouco dessa fala dele, ficou muito pesada, principalmente para a situação, né, do que estava se tratando ali. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês curtiram, qual foi aí o entendimento de vocês a respeito dessa fala, tá bom? Depois dali mais tarde, o próprio Ricardo ele comenta que não gostou da atitude do Fred de ter comemorado aquele recado tão pesado do Tadeu sobre o Gabriel. Esse menino, o Ricardo, foi uma das pessoas que não concordou com isso, tá, gente? Aí vocês coloquem a opinião de vocês, se vocês curtiram ou também acharam. Depois a gente teve um momento ali que a Kay, né, ela tava lá na área externa, tiveram um tempo ela e o Gustavo na academia também, e nesse momento ela tá voltando para dentro da casa, ela teve um papo ali na área externa com a própria Paula, né, e um pessoal ali, todo mundo repercutindo, né, certas coisas, tentando acertar outros pontos e tudo mais, e aí a Kay, ela comenta dizendo que não tem como ficar lá fora, porque ela disse que ali tava todo mundo querendo ser amiguinho, querendo brincar, então ela teve essa impressão aí depois de tudo que aconteceu, que muita gente estava recalcando. Depois, gente, a Kay, ela começa a repercutir ali dentro da casa, ela começa a dizer o seguinte, que depois dessa conversa com a Paula, ela repercute com os amigos dela ali na conversa que eles estão tendo, que a Paula comentou com eles que quando viu que a Bruna e o Gabriel eles iam ficar e que iriam se tornar ali um casal, né, ali dentro da casa, diz que a Paula falou para eles que ela sabia que aquilo ali ia dar errado. E aí a Kay, ela mesma faz o questionamento. Ela diz entre os amigos dela ali por que ela sabia que ia dar errado, porque ela sabe da índole deles. Aí a Kay comenta com o Fred Nicásio, né, que a Bruna tinha interesse no Gustavo. Então eles voltam naquela história que a gente já tinha comentado ontem, que o Fred acha que a Bruna ela tem muita inveja da Kay, né? Nesse momento aí, o Fred Nicásio, ele comenta, né? Ele fala ali que a intuição dele é uma coisa sobrenatural. E a Kay diz assim, ó, muitas vezes ela morria de inveja de me ver junto com o cowboy. Aí o Fred diz assim, vou dizer mais, ela queria ficar com o cowboy, ela se achava melhor para ficar com o cowboy do que você, e isso ainda dói nela. Aí ela teve que ficar com o Gabriel, que é bonito, só que não presta.
Gente, depois, em determinado momento, a Larissa e o Fred, eles conversam lá no quarto do líder, tá? O pessoal tava tudo disperso pela casa, pela área externa, lá no pátio, conversando. E a Larissa e o Fred, eles comentam lá em cima no quarto do líder sobre a situação. Aí o Fred diz assim, ó, ele citou as frases do sapato e da Tina, é o assunto do país nesse momento. A Larissa diz, lembra o que teve naquele ano do Rodolfo? O país cobra do programa porque não é entretenimento. Ela tá sem unha, comendo desesperadamente qualquer coisa por ansiedade. A barriga dela tá super inchada. Tudo isso decorrente da ansiedade. E as pessoas de fora veem os traços de quem vive tudo isso. Aí a Larissa também comenta assim com muito medo, né, de não ter feito o suficiente para ajudar. Ela comenta: "Eu fico com medo de tipo, querendo ou não, eu sou a pessoa mais próxima da Bruna. Eu falei muita coisa para ela que tenho certeza que as pessoas viram. Ontem eu chamei ela para dormir e as pessoas notam, mas a gente também deveria ter parado e falado." Aí o Fred diz: "Mas a gente parou, Lari. Se teve alguém que parou, foi a gente." Em um outro ponto ali da conversa, gente, o Fred, ainda com a Larissa, só os dois no quarto, o Fred também dá o ponto de vista dele. Ele acha assim, ó, que boa parte de como o Gabriel leva o jogo tem a ver com o MC Guimê. Na opinião dele, o MC Guimê pode ser responsável por toda essa maldade que os adversários deles ali estão apontando, de dizer que é o grupo do mal e tudo mais. Ele acha que tem a ver com a influência do Guimê, tá? O Fred diz assim, ó, minha cabeça foi para mais longe, o todo. Não acho que foi uma coisa só que resultou nisso. Quando ele falou que admira a postura do Prior, eu saquei sobre o jogo. Ele quer causar com todo mundo porque acha que vai ser adorado. Mas se quisessem ver o Prior, é só ver a reprise. Falou o Fred, tá? E o Guimê acelerou muito ele também. Quando o pessoal do outro grupo fala de maldade, só pode ser por causa do Guimê. Aí o Fred ainda conclui, né, o pensamento dele. Óbvio que jamais vou jogar a culpa no Guimê por um caso isolado, mas estou falando do jogo em si. O Guimê e o Gabriel estão ferrando com a imagem do nosso grupo lá fora. Pode ser a Bruna? Até pode, mas deve ser o Guimê. Então esse é o pensamento do Fred e ele expôs tudo ali pra menina, tá? Depois ele disse assim, ó, eu gosto de jogar, mas gosto do esporte. Posso estar cravando minha saída, mas tem um bagulho que nunca me enganou e ele pode estar me traindo agora, que é o meu coração. O jeito que ele falou no bate e volta, tipo, não vou no Fredão. Na primeira hora, caso a gente consiga chegar só a um grupo, ele vai dar só em mim. Quem são os aliados dele? Então, nessa fala dele, gente, ele estava conversando com a Larissa e eles estavam dizendo, ele chegou à conclusão que ele tem certeza que em um determinado momento, mais cedo ou mais tarde, o Guimê vai nele, Fred, vai ter ele como alvo. Então, ele tá enxergando esse jogo, mas deu para perceber que eles estão nas entrelinhas. A própria Larissa, nesse mesmo momento da conversa, ela fala com ele, né, que é melhor eles fazerem um outro tipo de aliança, só que eles não estão com muita coragem de falar explicitamente o que estão pensando. Eles ficam nas entrelinhas. Até esse momento dessa conversa dava para ver que ela e o Fred, mesmo estando só os dois, eles estavam com muito cuidado no que eles iam. Aí nesse momento, né, que o Fred perguntou ali, ó, quem são os aliados dele? Aí a Larissa já responde, Gabriel e Bruna, falando do Guimê, né? E o Fred diz assim, ó, quantos aliados a gente tem? É uma parada que pode ficar, fazer, né, a convivência ficar melhor, mas lá na frente vão se formar as panelas naturais, vai ter um grupo que na minha visão é mais da hora. Aí eles continuam conversando sobre o MC Guimê e o Fred diz, meu jogo tá sendo total intuição, pode ser que eu seja traído nesse momento, mas é um risco que eu quero correr, mas acho que não temos que nos antecipar, eu vou tratar ele do jeito que sempre tratei. Aí a Larissa disse, tu percebe que a gente sempre falou o básico de jogo? Não tenho amizade com ele, que nem a Bruna e que nem o Gabriel. A gente divergiu ainda mais naquele dia sobre o vídeo, mas sempre foi algo mais de jogo. Aí o Fred diz ali que acha que o Guimê quis impressionar o público, né?
e começa a conversar ali sobre essa situação de achar que ele tá envolvendo o Gabriel. O Fred diz assim, olha a reação que ele teve sobre o bagulho do Gabriel. Ele não tava falando com o Gabriel, mano. A gente ficou gritando as coisas pra Bruna? Ele tava falando pra galera do outro grupo ouvir e pra galera do outro quarto também. Então o Fred entendeu a reação automática ali do Guimê quando ele tenta lavar as mãos a respeito do Gabriel, que ficou claramente até o momento, o Guimê, tipo assim, ó, tirou o corpo fora e não quer mostrar que tá apoiando, acabou a aliança, não tá mais do lado do Gabriel, porque ele quer se limpar vendo que essa imagem pode não tá tão boa pra ele. Bom, gente, aí depois o Guimê, né, começaram a conversar ali, começaram a repercutir a respeito da situação do Gabriel. E o Guimê, nesse momento, ele diz assim, ó, graças a Deus ele tá dormindo e trocou umas ideias legais comigo. Ele tá muito consciente da parada, falou obrigado por eu ter falado, né, sobre os bagulhos pra ele sem nenhum remorso. Eu vim no jogo sozinho, vim num propósito, me magoou muito. Eu falei, pô, Gabi, eu tomo cuidado com isso já tem uns 15 anos. Aí o Fred diz assim, ó, mano, quem ia imaginar que ia acontecer isso hoje? Eu me senti muito vulnerável na hora que aconteceu. Para chegar nessa proporção é porque só se fala nisso. Então eles ficaram todos, gente, já imaginando que para terem sido chamados a atenção, no caso o Gabriel, né, foi porque realmente aqui fora o pessoal só falava nisso, eles disseram que era o assunto do Brasil no momento e realmente as pessoas aqui fora estavam bem assustadas, imaginando onde. Em um outro momento ali, a Paula conversou bastante com o Gabriel, foi procurar ele, né? E ele não queria que ninguém chegasse perto dele nessa hora. Eu tava assistindo tudo isso aí. Todos que chegavam, ele dizia: sai de perto de mim pra tu não te queimar e tudo mais. Então, nesse momento que a Paula chegou nele, foi a mesma coisa. Ele também falou pra ela e ela disse assim pra ele: existem. No caso, eles estavam conversando, né? E ela disse: existem, só que agora eu estou dentro de um game. Ele disse que poderia existir uma situação que ela ia se queimar, né? Ela disse: existem, só que agora eu estou dentro de um game e você faz parte do meu game. Eu não sou esse tipo de amiga, Gabriel. Aí ele disse: não quero que você se prejudique por minha causa. Eu só não desisti da prova ali naquela hora. Fora a razão de continuar aqui e mostrar que eu não sou esse cara, porque você merece estar aqui. Então ele deixou claro que ele não desistiu da prova bate e volta por causa dela, para poder apoiar ela, porque ela merecia ficar na casa, porque ele sabia que como eles acham que é a dupla que vai ser eliminada, ele pensou: se eu desistir e colocar a gente num paredão, ela vai perder a chance dela de estar aqui no jogo. Aí a Paula disse: aqui as coisas mudam em uma semana. Eu quero que você entenda que eu não vou virar as costas para você porque não faz a minha linha de amiga. Aí, gente, em outro canto ali, eles estavam conversando, né? O Bruno estava na conversa, junto ali com a Paula e com o próprio Ricardo, né? Como o assunto da casa era esse, o Bruno falou que ele achava, né, que o Gabriel ele poderia se reinventar nessa semana. Aí o Ricardo disse que o que ele precisava era fugir do paredão, no sentido assim, ó, que enquanto ele estiver fugindo do paredão, ele vai poder mostrar um lado melhor nele, né? E aí o Bruno diz: com uma semana ele tem chance de se reinventar. O Ricardo disse: ele tem que dar um jeito de fugir do paredão. Se eu pego o anjo, não sei. Tem conexão com essa guria, que era a Paula, falou do Fred, da Sara. Ele falou que tem pessoas na minha frente na lata. Como eu vou dar o anjo se eu não sou prioridade? No caso, o Ricardo estava questionando que, como o Gabriel disse na cara dele que não era prioridade dele, ele disse: como é que eu vou ganhar um anjo e vou dar para ele, né? Supondo para tentarem segurar ele no jogo mais um pouco. Lá na cozinha, o Mosca, né, o Gabriel Santana e o Fred Nicásio estavam conversando e o Gabriel comentou assim que não lembra de ter visto um BBB em que a casa ficou tão separada na primeira semana. Então, qualquer coisa que aconteça, eu nem sei o que esperar, falou o Gabriel. E o Fred Nicásio disse que realmente esse BBB tá surpreendente. Então,
Deixa aí nos comentários, gente. Obrigado por quem me acompanhou até aqui. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que acharam da repercussão de tudo isso. E não esqueçam, mais tarde, às 21 horas, nós temos a nossa live, tá bom? Um beijão pra vocês. Não esqueçam do like, se inscrevam no canal, tá bom?